Olá, vamos trabalhar mais um ponto da nossa ordem social, o título 8 da Constituição, Ordem Social, tem vários capítulos e a gente vai trabalhar o capítulo que fala do meio ambiente. O meio ambiente na ordem social corresponde ao artigo 225. Antes de eu abrir o artigo 225 para você, a gente tem que lembrar que o meio ambiente ele é um direito difuso, dentro daquelas classificações dos direitos fundamentais, direitos coletivos, direitos individuais, individuais homogêneos, individuais heterogêneos, a gente também tem a modalidade direito difuso. O direito difuso é uma espécie de direito coletivo que ele se difunde, ele se amplifica na coletividade e que é impossível a gente contabilizar, a gente individualizar os titulares, ok? O direito difuso também é chamado de direito de terceira geração ou terceira dimensão, sendo um direito fundamental, sendo um direito previsto na nossa Constituição. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito difuso. E a gente vai perceber essa característica bem clara quando a gente fizer a leitura do artigo 225. Porque o artigo 225 ele vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem são esses todos? Não é? A gente fica, na primeira leitura, meio em dúvida. Quem são esses todos, certo? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essencial, sadia qualidade de vida. Direito das presentes, tem um pedacinho ainda que fala sobre as obrigações da sociedade, da coletividade, do Estado, né, do poder público, mas no final, o artigo do caput, né, do artigo 225, o texto diz direito das presentes e futuras gerações. Então, esse todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é respondido no final do texto do caput do artigo 225, porque é direito das presentes e futuras gerações. Quantas gerações estão presentes? Seus pais são vivos, presentes na face da Terra, né? Seus pais são vivos, seus avós são vivos, seus bisavós são vivos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, todo mundo que está ocupando a face da Terra, e o texto do 225, ele não fala brasileiros, ele fala todos presentes e futuras gerações. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito do brasileiro e do não brasileiro, porque o que a gente faz aqui repercute em outros continentes, repercute em outros países, certo? O que se faz lá, em qualquer outro continente, vai repercutir aqui também, certo? O que se faz na terra vai repercutir nos rios, no mar, certo? Então, a noção de direito difuso, ela é bem clara ali no artigo 225 e ela atende a essa nova visão do direito ambiental. O direito ambiental, da forma como a gente estuda hoje, ele é recente, ele é um direito de terceira geração, ele vai surgir dessa forma que a gente estuda hoje na década de 70 do século passado, ok? No direito brasileiro, ele vai... houve uma convenção, a Convenção de Estocolmo, em 72, e aí o Brasil passou a aderir a várias tratativas, a várias questões que foram discutidas na Convenção de Estocolmo, e nos anos 80, logo no início dos anos 80, a gente começa a ter uma legislação infraconstitucional, ainda nem tinha a Constituição de 88, tá? Foi até antes da Constituição de 88, foi implantada a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Educação Ambiental, para então, em 88, com a Constituição, ser consolidada essa nova visão do direito ambiental, essa nova visão da proteção ao meio ambiente, que é o que a gente, pelo menos, tenta praticar hoje, não é? Por que eu digo pelo menos tenta praticar hoje? Porque há um conflito entre interesses, né, de alguns setores. Porque quando você fala do meio ambiente, exige-se, certo, para esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, o chamado desenvolvimento sustentável. A gente quer desenvolvimento econômico, a gente quer desenvolvimento de tecnologias, a gente quer modernidade, conforto, sim, mas essa modernidade, esse crescimento econômico,
ele tem um preço. E se ele for o foco de forma desenfreada, de forma a não olhar, certo, os danos ambientais, a gente vai esgotar o meio ambiente, certo? E é essa noção que a gente tem que ter hoje, que o meio ambiente ele é esgotável, certo? São fontes, existem recursos naturais que são não renováveis, ok? Ou se são renováveis, eles, se você não cuidar, você tem uma má qualidade, o ar que a gente respira, certo? Ele, se não for cuidado, se não tiver um combate à poluição, ele pode até ser renovável, mas com uma qualidade péssima e que afeta a nossa saúde, ok? Então, todas essas questões, elas vêm, certo, inseridas nessa nossa nova noção de meio ambiente. E também, eu vou anotar, tudo que eu estou falando aqui para você, eu vou fazer umas anotações sobre isso. E também sobre a noção de o que é o meio ambiente, o conceito de meio ambiente, a gente tem a doutrina de direito ambiental trabalhando o meio ambiente em 4 aspectos. O que a gente vai ver hoje nessa aula do artigo 225, é o meio ambiente natural, o meio ambiente físico, certo? Que é o mais comum, é o mais fácil de você interpretar. Fauna, flora, ar atmosférico, qualidade do ar, né? Qualidade do solo, da água, dos rios, dos mares, enfim. Esse é o meio ambiente natural ou físico. Mas, além desse meio ambiente natural ou físico, a gente também tem um outro aspecto do meio ambiente, que é o meio ambiente cultural ou histórico, ok? E aí a gente vai falar, a gente tem que lembrar disso. O Brasil é um país multicultural. A nossa formação do povo brasileiro, ela é uma formação multicultural. Existiam os indígenas aqui antes do português, o europeu, especialmente o português, chegar aqui, certo? Porque não veio só o português, vieram outros, né, europeus. Então, esses europeus chegaram aqui com as suas culturas, certo? E eles ocuparam, invadiram, mataram, saquearam, dominaram, certo? A população indígena que vivia aqui, e depois foram buscar os povos do continente africano, que são vários países, então vou chamar de continente africano, porque a África do Sul é só um país, não veio só gente de lá, veio de outros países do continente africano, que vieram escravizados para o Brasil e aqui se consolidaram. E nós somos o resultado dessa mistura. Então, essa mistura, esse multiculturalismo reflete na nossa língua portuguesa, que não é igual à língua portuguesa falada em Portugal ou em outros países de colonização portuguesa. A nossa língua portuguesa tem influência de palavras africanas, tem influência de palavras indígenas. A nossa diversidade cultural, os nossos sotaques diferentes, as nossas comidas típicas diferentes, as nossas músicas populares, nosso folclore diferente, a nossa forma de pensar, até de se relacionar diferente. E essa diversidade cultural é o nosso ambiente, meio ambiente histórico e cultural, ok? Então, conhecer o meio ambiente histórico e cultural, conhecer esse multiculturalismo brasileiro, nos dá uma visão diferente do que é o Brasil, ok? O Brasil, o meio ambiente brasileiro, certo? A diversidade cultural brasileira, não é o sotaque A ou o sotaque B é o certo ou é o errado. Há um modo de interpretar, de música, de cultura do local A ou do local B errado. Não é certo ou errado. Há uma diversidade dessa cultura e é necessário valorizar e equiparar toda essa diversidade. Segundo aspecto, tá? Falei do primeiro, natural, que é o que a gente vai explorar hoje. O segundo, que é o cultural histórico. O terceiro, que é o meio ambiente artificial, ou urbano ou humano. Eu prefiro usar o termo meio ambiente urbano, tá? Mas há autores que usam a expressão meio ambiente artificial e meio ambiente humano. O que é? Vamos lá. Primeiro, eu quero apontar um detalhe para a gente muito importante. Nós vivemos hoje, a maioria da população brasileira e a maioria da população mundial vive no meio urbano. Então, a gente, apesar de falar do meio ambiente natural, a gente não está na floresta,
certo? A gente pode ter cobertura florestal, certo? Unidades de conservação da natureza próximos do nosso centro urbano, não sei onde você mora, certo? Mas, de qualquer forma, a maioria da população não está morando na floresta, certo? A maioria da população, ela vive no meio urbano. Então, equipamentos urbanos adequados que atendam à necessidade da população, isso inclui praças, isso inclui vias públicas, isso inclui transporte público, isso inclui arborização, isso inclui segurança pública, tudo isso é meio ambiente urbano, isso inclui a acessibilidade das pessoas com deficiência, ok? Que é uma questão problemática no meio ambiente urbano. Ele não apesar de existir o desenho universal, apesar de existir legislação, ainda há uma grande dificuldade das pessoas com deficiência ou deficiência permanente, né, ou é tido mesmo como pessoa com deficiência, ou às vezes só uma grávida, que não tem deficiência, mas naquele momento que ela está ali no último mês de gestação, ela tem uma dificuldade de locomoção, de visão, certo? E aí aquelas calçadas cheias de buracos, cheias de desnível, ela pode sofrer um acidente. Ela não é pessoa com deficiência, mas ela, aliás, dependendo do exemplo que a gente use, até a pessoa sem limitação temporária ou permanente pode sofrer acidente, pode sofrer danos por conta de obstáculos que se cria, né? Porque às vezes é uma calçada mal cuidada, às vezes é um obstáculo que aquele condomínio coloca ali, às vezes para ornar, né? Para ornamentar a fachada do condomínio, ou às vezes só para atrapalhar que se estacione na calçada. Que não pode estacionar na calçada, mas também não pode colocar um obstáculo que uma pessoa cega, por exemplo, possa, né, não sei como é que chama, mas como se fossem uns totens de concreto que a gente vê em algumas fachadas de prédio. Quando a prefeitura é atuante, ela inclusive manda o condomínio retirar, dependendo do plano diretor do município, né, da legislação urbana do município, a multa para condomínios que fazem isso, mas a gente tem essa prática no Brasil, certo? E isso afeta a nossa condição urbana, nosso dia a dia urbano, certo? Então, entra com o meio ambiente urbano, a segurança pública, a arborização, o transporte público, a urbanização em geral, para que aquele espaço atenda às necessidades. Então, vamos imaginar, áreas altamente comerciais, altamente empresariais, deverão ter áreas maiores de estacionamento, porque a gente vai a essa área comercial resolver as coisas, né? Resolver os problemas, enfim. Deverá ter estação de metrô, ou estação de trem, ou linhas de ônibus, estação de ônibus, para poder as pessoas chegarem até aquele local. E isso é meio ambiente urbano, tá bom? E o quarto aspecto do meio ambiente, que é bem recente, inclusive, é o meio ambiente do trabalho, tá? Ele é bem específico. Então, se a gente pensar em normas de saúde, higiene e segurança para o trabalhador, os adicionais noturnos de periculosidade, insalubridade para o trabalhador, toda a legislação que protege o trabalhador, certo? Melhora o ambiente de trabalho. E vamos lembrar que, se a gente tem a maioria da população brasileira e mundial vivendo nas zonas urbanas, a gente tem, nós em idade produtiva, né? Passamos a maior parte das nossas horas acordados trabalhando. Se você pensar, a maior parte das suas horas acordado, você passa trabalhando, ou em deslocamento para o trabalho, certo? A população economicamente ativa, a gente está falando desse grupo. Então, se eu acordo 5 horas da manhã, certo? Organizo a minha vida de manhã cedo, tomo meu café, levo meu filho na escola, e 8 horas eu estou dentro da minha empresa, onde eu trabalho, e eu vou ficar ali até 6 horas da tarde, vou ter um intervalozinho para o almoço, mas é rápido, e até 6 horas da tarde, depois eu vou pegar um metrô, um ônibus para casa, e vou chegar 8 horas da noite em casa, ou até mais. E aí, quando eu chego em casa, eu vou o quê? Vou jantar, vou resolver alguma coisa em casa, vou assistir uma TV e já vou dormir, porque amanhã, às 5 horas da manhã, eu vou ter que acordar de novo. Então, se eu passo o maior tempo da minha vida acordado
em ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho tem que ser minimamente saudável, certo? E por isso que a legislação trabalhista que protege o direito do trabalhador, ela é olhada também pelo direito ambiental e é chamada de meio ambiente do trabalho, tá bom? Então vamos lá, já falei bastante, eu acho que agora já dá para a gente abrir aqui, certo? A nossa tela e começar o nosso artigo 225, vou fazer algumas anotações do que eu falei aqui, tá? Vou chamar bem aqui, olha, tá? Deixa eu só achar minha canetinha, tá? O meio ambiente, né? O direito ao meio ambiente. Ele é um direito difuso e ele também é considerado um direito de terceira geração ou também chamada terceira dimensão, ok? E aí eu vou colocar nesse espaçozinho aqui que o meio ambiente ele tem 4 aspectos, tá? O meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente. Opa, aqui é 3. O meio ambiente urbano, e o 4 vai ficar aqui fora, o meio ambiente do trabalho, ok? Mas a gente, nesta aula, vai falar predominantemente do meio ambiente natural. Vou falar um pouquinho do meio ambiente cultural quando eu falar da PEC da vaquejada, tá? Que é lá no finalzinho, que é o parágrafo 7º, mas predominantemente esse artigo aqui a gente trabalha o meio ambiente natural. Vamos lá, vamos trabalhar aqui o artigo. Artigo 225 diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, olha aqui, a obrigação não é só do Estado, não é só do poder público, é da coletividade também, certo? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para quem? Para as presentes e futuras gerações, ok? O meio ambiente, ele é bem de uso comum do povo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Bem de uso comum do povo, certo? Então, esse povo que usa também tem a responsabilidade de cuidar, também tem a responsabilidade de preservar o meio ambiente. Mas aqui o parágrafo 1º começa falando das obrigações do poder público. Está aqui, olha. Para assegurar a atividade desse direito, incumbe ao poder público, vamos lá, preservar o que pode preservar e restaurar o que já foi danificado, não é? Os processos ecológicos e essenciais e prover o manejo, ficou meio bagunçado aqui, mas dá para você ler, e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, ok? Então, é função do poder público preservar os ecossistemas e restaurar, certo? Preservar os processos ecológicos e restaurar aquilo que sofreu dano, um incêndio no Pantanal, enfim. E prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas quando é necessário fazer, certo? O manejo de uma região para outra, por exemplo, fazer ali uma situação de uma obra que seja necessária, certo? Fazer as adaptações, o estudo de impacto ambiental, enfim. 2.
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, a nossa fauna e flora brasileira, não é? E fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Cabe ao poder público fiscalizar as empresas que trabalham no Brasil manipulando, tendo contato, certo, com material genético humano. Há um fluxo muito grande, o IBAMA tem muito trabalho com isso, a Polícia Federal tem muito trabalho com isso, de pesquisadores, pessoas que vêm para cá, para o Brasil, vai para os nossos ecossistemas singulares, né? Pantanal, Amazônia, e tenta se evadir do país com espécimes animais e vegetais, certo? A gente tem que... É isso que diz esse inciso. A gente tem que proteger o nosso patrimônio genético, preservar e proteger, tá? Nossa diversidade genética. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Aqui é o seguinte, tá? Cabe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos. Tem uma lei que ela fala do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Vamos entender o seguinte. A lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela vai dizer sobre unidades de conservação. Tem algumas de proteção integral, certo? Outras a proteção não é integral, há uma permissão de exploração, então ela vai lá definir. Ela vai definir, a lei define. Eu até já dei aula dessa lei, mas não lembro dela no detalhe, que faz um tempinho que eu não trabalho essa lei, mas vamos lá. Ela vai definir o que é uma floresta nacional, o que é uma estação ecológica, o que é um jardim botânico, o que é uma área de proteção ambiental, o que é um parque nacional ambiental, enfim, ela vai definir esses ecossistemas, entendeu? Tá? E aí, depois da definição por lei, os ecossistemas brasileiros eles foram catalogados para se enquadrar em cada um desses ecossistemas, dessas unidades de conservação previstas em lei. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Parque Nacional Ambiental dos Lençóis Maranhenses, ele é um ecossistema que está enquadrado numa classificação de unidade de conservação e só pode ser explorado daquela forma. Se você pega Fernando de Noronha, que é uma estação ecológica, o Fernando de Noronha só pode ser explorado dentro do que a lei permite para a estação ecológica. Se você fala, por exemplo, de Caxiuanã, que é uma floresta nacional, ou da Floresta da Tijuca, não é? Que é uma floresta nacional, só pode ser explorada dentro do que define a lei como floresta nacional. Se você fala, por exemplo, de jardim botânico, você fala do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, em Belém tem o Bosque Rodrigues Alves, que, na verdade, é um jardim botânico. Esses jardins botânicos, eles não são chamados de jardim botânico por mera nomenclatura, não. Eles estão enquadrados na lei, são unidades de conservação chamadas jardim botânico e só podem ser explorados daquela forma. Claro que tem uns que são mais protegidos do que outros. Se você pensar, por exemplo, uma estação ecológica, ela tem um tipo de proteção diferente do jardim botânico, né? Então, eu quero que você entenda que esse inciso 3, ele é de grande importância porque os ecossistemas passaram a ter, todos com essa lei, uma legislação específica. Porque quando não tem lei impondo a forma de explorar, não é? Ou de não explorar, perdão, fica livre explorar. E aí vai explorando, vai destruindo. Quando vê, não tem mais nada. Eu vou te contar uma coisa, se com a legislação ainda se explora além do que a legislação permite, ainda eu que já estudei essa lei e que já visitei alguns desses ecossistemas que eu citei aqui como exemplo. Quando eu chego lá na prática, eu digo, não, mas espera aí que a lei não permite isso. Né? Eu faço essa reflexão, né? Não estou fazendo acusações, né, formais, mas poderia ser mais rigoroso, né? Mas a gente sabe que tem... É o grande problema que eu falei no início para você, da questão do desenvolvimento sustentável. Existe uma pressão do setor imobiliário, existe uma pressão do setor empresarial. Por exemplo,
não está aqui nesse conteúdo, mas só para a gente entender. Existe uma lei que fala sobre o zoneamento costeiro, e aí fala sobre o gabarito dos prédios na orla, né? No litoral brasileiro como um todo. Não pode construir arranha-céu, fazer aqueles paredões de prédios gigantes na orla, fica lindo, né? O setor imobiliário ganha muito dinheiro, aí eu quero morar na cobertura do 20º andar de frente para a praia. Sim, aí você faz um paredão de concreto com vários prédios, e aí todas as massas de ar, todas as correntes de ar, toda a ordem natural do ecossistema é alterado pelo setor imobiliário, que vai vender, fora o risco de despejo de dejetos de esgoto no mar e tudo mais, né? Então, assim, todo tempo, quando você fala desses ecossistemas, há esse conflito, certo? O desenvolvimento sustentável, ele lida com esse conflito da pressão do setor econômico, que não está preocupado, porque tem uma parte do setor econômico preocupado com o meio ambiente, mas tem uma grande parte do setor econômico e imobiliário que não está nem aí para o meio ambiente, está a fim de ganhar, de lucrar de forma imediata, né? Consumir, certo? E isso a gente se inclui também quando a gente consome sem consciência, né? É um descarte de embalagem, não é? Então, há aqui nesse ponto unidade de conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma preocupação que tem um efeito positivo, apesar de ainda ter algumas frouxidões aí em algumas situações, mas é um efeito positivo, tá bom? Vamos lá. Inciso 4. Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, aqui é para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Não é toda obra ou toda atividade, certo? Porque se você pensar, eu vou construir um quarto a mais na minha casa. Ora, se você vai construir um quarto a mais na sua casa, se você vai construir a sua casa, e é claro que ou para construir a casa ou para construir um quarto, você tem que ter aquelas licenças do CREA, né? Toda aquela licença da prefeitura, tem toda uma regulamentação sobre isso. É uma obra pequena, certo? E que vai causar um dano ambiental. Mas esse dano nem se compara com o dano ambiental causado pela construção de um aeroporto, pela mineração, certo? A implantação de extração mineral em determinadas áreas, construção de uma rodovia, de uma ferrovia, de um porto. Então, essas grandes obras, não é? E quando você fala de mineração, não é só minério de ferro, não, certo? A gente tem mineração também para extrair pedra de seixo para construção civil, certo? Então, muito material de construção civil que não é a pedra preciosa, não é ouro, não é prata, não é bauxita, não é manganês, não é ferro, mas é também extração mineral. E vai fazer ali, certo, crateras onde essa pedreira vai tirar as pedras lá para poder levar para a construção civil. Então, qualquer uma dessas empresas que trabalhem nesses setores vão ter obras ou atividades potencialmente causadoras de significativo dano ambiental. E aí elas têm que passar pela fiscalização ambiental, pelo licenciamento ambiental, vou anotar aqui. Licenciamento ambiental, tem legislação sobre isso já, tá? Aí a gente tem a licença prévia, licença de instalação e licença de operação, são as 3 licenças, e é feito nesse processo todo o estudo de impacto ambiental, ou estudo prévio de impacto ambiental, e o relatório de impacto ao meio ambiente, com as medidas mitigadoras para tentar causar minimamente. Dano ambiental tem que ser o mais mínimo possível, tá? 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Então, aqui a gente fala de agrotóxicos, fertilizantes para a agricultura, né?
produtos químicos em geral, de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, aditivos químicos para a indústria alimentícia. Então, você compra, por exemplo, um dia desse, só para exemplificar, eu não costumo beber leite, eu não tenho hábito de beber leite, mas às vezes eu vou comprar leite para fazer algum bolo, alguma coisa, eu uso um copo de leite, fica lá aquela caixa de leite dentro da geladeira. Eu procuro comprar, quando eu vou comprar leite, não vou falar de marcas aqui, mas eu procuro comprar uma marca melhor e eu procuro ver no rótulo se é só leite, porque às vezes não é leite, é composto lácteo. Se você for olhar nos rótulos, a gente bebe um monte de coisa achando que é aquilo e não é. Então, tem um monte de substância lá. Enfim, então, às vezes, a marca mais cara, certo? Ela é mais, digamos que aquela substância é mais original, vamos chamar assim, mesmo sendo pasteurizado, passa por um processo industrial, enfim. Aí, eu ia fazer um bolo, alguma coisa assim, eu comprei um leite aleatório, né? Uma marca que não costumava a consumir, usei um copo, né? Sei lá, não lembro da medida, fiz lá, e a caixa de leite ficou abandonada na minha geladeira. Houve uma limpeza na minha geladeira ainda, mas não foi descartada. A pessoa que limpou a geladeira não se sentiu autorizada para jogar fora e não jogou, né? Tá bom. Passou e eu, toda vez que abri a geladeira, via aquela caixa de leite ali, vou jogar fora, não joguei. Um dia eu cheguei, estava preso de leite. Né? Aí, deixa eu ver esse leite. O leite estava perfeito, certo? Perfeito. Eu cheirei, eu provei o leite gelado, perfeito. Aí eu queria consumir, eu digo, vou passar mal. Fervi o leite, ok? Fervi como, tipo, como uma questão de segurança, né? E consumi o leite. Não aconteceu, não deu nem dor de barriga, ou seja, aí eu fui olhar um monte de aditivo químico ali, certo? Então, aquilo ali, na verdade, não era leite, é uma substância química ali, certo? Que o menos que tem ali é leite, entendeu? Então, há uma importância para o meio ambiente, né, para o direito ambiental, que, vamos voltar aqui para o inciso, o poder público controle a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Não é? Então, há necessidade desse controle. Os transgênicos, a gordura vegetal hidrogenada, né, assim que usavam, enfim, várias substâncias que são colocadas os conservantes em geral, né, no alimento, e que pode causar dano à saúde, vai conservar, vai deixar aquele alimento mais crocante, aquele alimento por mais tempo melhor, certo? Para o consumo, mas ele pode ou de forma imediata ou de forma acumulativa, por exemplo, o leite aí depois eu joguei fora, tá? O leite eu só consumi aquele copo ali, mas aí depois fiquei com medo, joguei fora, não passei mal, mas, né, descartei. Mas aquilo ali, com aquele conservante, fica bom, fica gostoso, fica cheiroso, fica crocante, dura mais tempo, mas que danos isso pode causar para a minha saúde, danos acumulados, não é? Porque às vezes não passa mal agora, mas anos consumindo aquele produto, certo? Isso inclui os campos magnéticos com celulares, com ou outros aparelhos que a gente consome, né? Tudo isso, certo? É função do poder público controlar a produção, comercialização, uso de técnicas e a obrigação dessas empresas de discriminarem esses aditivos, esses produtos, essas técnicas no rótulo. Então, por exemplo, você vai comprar transgênico, né? Vai comprar milho para pipoca, tem que estar lá no rótulo dizendo se você está comprando milho transgênico ou não, tá bom? Vamos lá. 6. Promover educação ambiental em todos os níveis de ensino, tá? Desde o ensino fundamental, certo? Até os cursos de ensino superior, certo? Pode ser
a educação ambiental como uma disciplina própria ou interdisciplinar, não tem problema, certo? Eu, por exemplo, fiz direito ambiental quando eu fiz o meu curso de direito, inclusive na época que eu fiz na Universidade Federal do Pará, o direito ambiental era matéria optativa, eu optei por ela, certo? Tempos depois, eu fui professora substituta e, por coincidência, eu participei das reuniões de colegiado quando o programa curricular do curso de Direito da Universidade Federal do Pará passou a adotar o direito ambiental como matéria obrigatória, certo? Quando eu fiz, certo? Ainda era um projeto curricular mais antigo, mas com 88, né, a gente passa a ter essa inovação e passou a ser obrigatório. Como é educação ambiental está dentro das engenharias, educação ambiental está dentro da área de administração, de empresas, está em várias áreas, está no ensino fundamental, está no ensino médio, está interdisciplinar e tem que estar também nos meios de comunicação social. Está aqui, olha, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Aqui entra os veículos de comunicação social, TV, rádio, internet, certo? Para que a gente tenha, para que pessoas que não estejam na escola também tenham acesso à educação ambiental, porque eu tive educação ambiental já no nível superior, tá? No nível médio eu tive um pouco já de educação ambiental. Não tive no ensino fundamental porque eu fiz o ensino fundamental nessa transição, né, da legislação. 88, aí eu vou ter que fazer conta de que idade eu tinha, que série eu estava, mas enfim. Nos anos 90 eu já vi educação ambiental, mas quando eu era criança não me recordo, mas hoje as crianças têm, certo? Nitidamente educação ambiental, porque a Constituição muda em 88, aí nos anos 90 a gente tem as legislações todas, a maioria, exceto, salvo engano, tá? Exceto a Lei de Educação Ambiental e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, todas as outras leis de direito ambiental, elas começam nos anos 90. Depois de 88, começa um monte de lei. Lei de crimes ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei do Zoneamento Costeiro, certo? Vão ser tudo nos anos 90. E aí há uma adaptação de todo o sistema, não é? Tanto do sistema educacional quanto essa estruturação dos veículos de comunicação, certo? Social para inserir a conscientização pública da preservação ambiental. Vamos lá. 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Inclusive, a lei de crimes ambientais, quando ela fala do crime ambiental, de maus tratos de animais, não é só animais silvestres, mas animais domésticos e domesticados, ok? O doméstico, naturalmente, o cão, né, o cachorro, né, que é um animal doméstico já por natureza, mas às vezes tem um animal que não é doméstico, mas ele foi domesticado, ok? E aí ele não é mais silvestre, certo? Eu tenho... sei lá, eu tenho um esquilo, né? Enfim, um roedor, vou chamar esquilo, um roedor, que é um animal silvestre, mas digamos que ele foi capturado e ele ficou com uma lesão na pata, e aí eu, com a autorização do órgão ambiental, posso tê-lo em casa, já que ele não pode ser devolvido para a natureza, porque ele não tem mais a condição, né? Digamos que a lesão dele não permite mais que ele seja um animal que caça, enfim, né? Ele vai ficar muito vulnerável. Então, ele vai poder ficar na minha casa. Eu vou domesticá-lo. Ele não é doméstico por natureza, mas eu vou domesticá-lo. A lei protege também ele. Protege o silvestre, protege o doméstico, protege o domesticado, tá bom? Sobre isso, sobre esse dispositivo aqui de crueldade, submeto animais à crueldade, eu quero falar do último parágrafo do artigo 225, que foi incluído pela emenda 96, que é a emenda da vaquejada, tá? Mas eu vou falar quando chegar no finalzinho. Já já a gente chega, tá? Vamos lá, parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei.
A atividade mineradora é uma atividade de alto impacto ambiental. E aquele que explora, que tem o licenciamento ambiental para explorar recursos minerais, ele é obrigado a recuperar o meio ambiente dentro do que foi estabelecido no licenciamento ambiental, tá bom? Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, isso é uma novidade, a pessoa jurídica passou a ter responsabilidade penal, ok? Olha aqui. Sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas. Sanção administrativa, a pessoa jurídica já tinha, antes da Constituição de 88. Mas a sanção penal, não. A sanção penal era só para as pessoas físicas, ok? Agora, a pessoa jurídica também tem sanção penal. Então, pessoas físicas, porque era muito fácil antes. O gerente era preso, sofria o processo penal, a empresa pagava um bom advogado para o gerente, contratava outro gerente, pagava a multa da empresa, que era uma pena administrativa, e continuava praticando o dano ambiental, o crime ambiental. Agora não. Agora a empresa sofre dano, certo? Sofre dano já, sofre pena. Inclusive, a pena pode ser interdição da atividade, pode ser cassação da licença de funcionamento, ok? E aí ainda tem, olha, vou reler aqui o parágrafo. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano, ela é objetiva, ok? Essa responsabilidade aqui, ela é objetiva. O que significa, Karina? Significa o seguinte: a Petrobras cometeu houve um vazamento de óleo, certo? Numa plataforma da Petrobras, tá? Vai ter ali o processo administrativo, pessoas físicas responsáveis, funcionários, engenheiros, pessoas responsáveis vão sofrer os danos, as sanções administrativas, e a empresa vai sofrer a sanção administrativa. Foi crime ambiental, vai ter processo penal, e as pessoas físicas e a pessoa jurídica vão sofrer as penas, né, as sanções penais. Mas isso não as isenta de imediatamente ao dano, certo? Imediatamente ao acidente ambiental, ou acidente ou crime ambiental, elas repararem o dano. Reparar é o quê? Tentar retirar o óleo da água, tentar conter a mancha de óleo e todas aquelas consequências. Vou colocar o exemplo da Vale do Rio Doce ali em Brumadinho. Pessoas físicas têm que ser responsabilizadas administrativamente e criminalmente, certo? E pessoas jurídicas, o processo está demorando muito, porque enfim, né? Pessoas jurídicas, quem é a pessoa jurídica? A Vale e seu conglomerado empresarial. Quem está responsável ali é a Vale, CNPJ da Vale, ou tem outra empresa do conglomerado Vale que também está ali. Todo mundo vai, certo, sofrer também a responsabilidade civil já, administrativa e penal. E pode sofrer também um processo civil. As famílias das pessoas que morreram, né, soterradas, podem ajuizar ações pedindo indenização por danos materiais, por danos morais e etc. Além disso, imediatamente ao dano, certo? Imediatamente à ocorrência ali, certo? A Vale já tem que estar tocando ali as atividades para tentar evitar, diminuir, reparar aquele dano, né? Certo? E aí é buscar as vítimas vivas, os corpos soterrados, enfim, todo aquele processo que a gente acompanhou, mas que as ações judiciais ainda não terminaram, né? Infelizmente. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, são ecossistemas singulares, né? São patrimônio nacional, não é que são bens da União, são patrimônio nacional, tá? E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, tá bom? Foi uma referência que a Constituição quis dar
a esses ecossistemas importantíssimos e que, estando previstos na Constituição, passam a ter um status de proteção maior. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Terra devoluta é uma terra pública, é um bem público que não está sendo afetado para finalidade nenhuma, não vai construir prédio ali, pode até ter uma construção, mas que está desativada, tá? Então, deixa eu tentar explicar esse parágrafo 5º com um desenho, tá? Imagine que isso aqui é uma área de proteção ambiental, é uma estação ecológica, tá? Aí, o Estado, ele quer proteger essa área porque ela é um ecossistema especial, tá? É um ecossistema natural de grande importância. Então, o que o poder público pode fazer? Essa área aqui é área pública. Então, o poder público pega essa área aqui e diz que essa área é terra devoluta. Ninguém pode construir prédio aqui, nem... mas tinha um projeto para construir aqui uma sede do Tribunal de Justiça. Não vai construir, é terra devoluta, ok? Só que esse outro pedaço aqui é propriedade privada. Então, o que o Estado vai fazer? Vai ajuizar uma ação, certo? A gente chama de ações discriminatórias, e vai arrecadar essa terra. Ok? E digamos que essa aqui também seja pública, vira terra devoluta. Por que o poder público faz isso? Tá? Para ele ter um controle maior das terras ao entorno da área de proteção, que é essa aqui que eu vou deixar listrada, ok? Então, vamos tentar ler de novo o parágrafo 5º para a gente entender. Olha, são indisponíveis, então não pode dispor, não pode alienar, não pode licitar, não pode doar, certo? Não pode leiloar, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então, aqui é a área de proteção ambiental, mas não dá para ter, gente, um metrô passando aqui do lado. Não dá para ter uma rodovia, uma indústria passando aqui do lado. As terras ao entorno dessa área de proteção ambiental têm que ser utilizadas minimamente ou não utilizadas. É isso que o parágrafo 5º faz. Eu transformei o parágrafo 5º num desenho, tá? Então, o Estado vai pegar essas terras todas ao entorno. Se já é pública, ele joga como devoluta. Se é particular, ele arrecada, certo? Para quê? Para que essa área ao entorno da área de proteção ambiental proporcione a proteção desse ecossistema, tá? Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. A atividade nuclear é altamente perigosa, é altamente arriscada, um acidente, um manuseio inadequado, é um risco muito grande para a questão ambiental. Portanto, há um rigor maior, certo? Maior até do que a atividade minerária, certo? Se a gente for falar de atividade nuclear. Então, tem que ter a sua localização definida em lei federal. E o parágrafo 7º é o parágrafo que a gente teve incluído, não é? Teve incluído por emenda, certo? Aqui foi a emenda 96, tá? De 2017, que é o que a gente chama de PEC da vaquejada, ou emenda da vaquejada, ok? Deixa eu voltar ali para aquele dispositivo que fala sobre crueldade dos animais. Olha só. Compete ao poder público, é o parágrafo 1º, inciso 7, tá? Proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, tá? Vou falar aqui, depois a gente vai lá ver o parágrafo 7º. Então, o que a gente pode colocar aqui, tá? Vamos colocar alguns exemplos, né? Farra do boi. A farra do boi, ela é tipo europeia, né? Espanha, mas ela era uma prática corriqueira em Santa Catarina, ok? Mas que o Supremo
farra do boi é mais ou menos assim. Eu não vou ficar falando muito detalhe, o que eu acho até cruel falar desses detalhes. O boi fica vários dias com fome, e depois, no dia da farra do boi, ele apanha, né? Para ele ficar irritado, e aí soltam ele sai correndo pelas ruas, enfim. Então, o Supremo considerou a farra do boi inconstitucional, ok? Considerou inconstitucional, porque, apesar de ser uma manifestação cultural, ela a essência dela é crueldade aos animais. Porque, imagine, uma fala recorrente do Supremo. Toda prática que coloque o animal num comportamento antinatural dele já é, certo, maus tratos aos animais, ok? Então, a gente vai falar de vários aqui. Então, farra do boi é inconstitucional. Agora, vamos lá para o outro. Rinha de... Eu vou colocar aqui rinha de animais, tá? Porque tem rinha de galo, rinha de cães, rinha de peixe, gente. Tem rinha de peixe beta. Não sei se você conhece o peixe beta, eu já tive peixe beta. Eram 2 aquários, eu tinha 2 peixes beta, um rosa e um azul. Eram 2 aquários, eles ficavam perto e os peixes ficavam... Eu nem colocava tão perto, porque se eles se vissem no vidro, eles abrem o rabo, né? Fica grande, fica bonito, que é para mostrar que está maior para o seu adversário, e eles ficavam bicando o vidro, certo? E às vezes acontecia, por exemplo, de eu esquecer, arrumei, era uma estantezinha na sala, arrumei, deixei perto, já aconteceu de um pular no aquário do outro, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Então, existe rinha de beta, existe rinha de cães, existe rinha de galos, né, de aves. Não é o comportamento... Não que animais na natureza selvagem não briguem, mas é outra coisa, certo? Quando eles brigam é por território, é por comida, é pela fêmea, né? Que às vezes acontece de algumas espécies de animais, talvez tenha até no mundo animal fêmeas brigando pelo macho, enfim. Mas não é natural você colocar... animais que ainda tem isso, né? Eles são maltratados para eles ficarem irritados, e aí eles são colocados numa arena para atividade esportiva. Tem até um esporte galístico, quando eles falam da rinha de galo. E o Supremo, vamos anotar, considera, certo? O Supremo, quando colocar Supremo aqui é porque já houve decisão, tá? O Supremo considera violação ao artigo 225. Inconstitucional também, tá? Vamos lá. Aí vamos colocar animais de circo. Na verdade, os animais de circo, a gente não tem decisão do Supremo específica para animais de circo. Existe decisões do judiciário quanto a maus tratos de animais em condições de tráfico de animais, enfim, mas disciplinar por jurisprudência se a prática do animal no circo é ou não inconstitucional, ainda não tem. Mas há uma tendência, o circo moderno, ele vem entendendo, Circo de Soleil, por exemplo, não tem mais, aquele circo de Oz, que é da Austrália, não tem mais. Há uma tendência em retirar os animais do meio circense, até porque, para aquele animal dançar, para aquele animal pular na argola lá com fogo, para aquele animal cumprimentar a plateia, para ele ser adestrado aquilo ali, ele sofreu maus tratos. Ele não faz aquilo ali naturalmente. O animal não faz aquilo ali naturalmente. Ele faz aquilo ali porque ele foi condicionado. E para condicionar, ele é levado a sacrifícios mesmo, né? De bater, de dar choque, enfim. Então, há uma tendência, certo? Vou colocar aqui, tendência à retirada dos animais
no meio circense, tá? Porque a apresentação ali não tem maus tratos, mas o treinamento para ele, o adestramento para ele estar ali, teve maus tratos, tá bom? Agora a gente chega no que eu quero mostrar para falar para você. Rodeio e vaquejada, tá? Vou falar para vocês que eu não frequento nenhum dos dois, mas aí eu tive que estudar isso para poder entender qual é um e qual é o outro. O rodeio é uma espécie de competição, tipo uma corrida, não é? Vou colocar aqui. É a montaria, né? A montaria e competição. Para o cavaleiro, né? Dominar o animal, não é? Então, no rodeio, não necessariamente há maus tratos de animais, certo? Há rodeios que, né, é possível que haja maus tratos, mas não é da essência do rodeio. Então, o Supremo entende que, não havendo, certo? Vou colocar aqui, olha, pode, certo? Sem maltratar animais. Porque assim, ele foi laçado, ele correu, certo? E o cavaleiro lá, não sei como é que chama, deve ser cavaleiro, tá? Animais. Dominou o animal, ou então eles fazem corrida, né? Ver qual dos dois corre mais. Não necessariamente maltrata o animal, certo? Desde que não haja nenhum artifício para maltratar o animal. Agora, a vaquejada, e aí para mim, antes de estudar isso, né, eu não estudei isso para essa aula, né? Eu estudei isso para dar a minha primeira aula de direito ambiental. Eu não sabia a diferença dos dois, eu acabei sabendo a diferença dos dois, estudando para o direito ambiental. A vaquejada é aquela prática de pegar o boi pelo rabo, arrastar o boi, derrubar o boi, ele cai com as pernas, tem que ser as 4 pernas, né? Não é só ele dar aquela sentada, né? Ele tem que cair mesmo. Então, e para o boi sair ali daquele curralzinho, né? daquela portinhola ali, em disparada, ele antes apanha muito ali dentro, ele tem que apanhar muito, levar choque elétrico, ele é muito irritado para poder, então, sair ali, certo? E aí, essa puxada do rabo do boi, né? Ela causa lesões, certo? Às vezes até arranca um rabo do boi, é um negócio muito cruel, horrível até de ler. Quando ele cai, aí essa puxada, né? Porque está tracionando ele contra, ele está correndo para frente e ele é puxado para trás, né? Então, há o rompimento de ligamentos das pernas dele. Quando ele cai, ele quebra a coluna, certo? Acontece várias lesões ao animal, que sofre muitas dores, muito sofrimento. Inclusive, tem uns textos que falam sobre o sofrimento mental dele, não é? Fora que isso também causa dano ao cavalo do boiadeiro lá que está puxando o gado, porque o cavalo também está fazendo uma força contra. São 2 animais de grande porte, certo? Onde você tem o homem ali. Cara, não pode ter uma lesão para o homem também, mas o homem está fazendo porque quer, entendeu? Os animais não estão fazendo porque quer. Então, a vaquejada, na sua essência, ela é maus tratos de animais. Vamos entender a diferença de vaquejada para rodeio? Porque eu, quando fui estudar o direito, né? E aí, se você atua em rodeio ou em vaquejada, eu não frequento rodeio e vaquejada. O que eu estou falando aqui, não é? Se você é praticante, né? Eu não sei quem é o meu aluno que está assistindo agora. O que eu estou falando aqui são informações que eu fui coletando em processos judiciais, em livros de direito ambiental. Eu nunca fui numa vaquejada ou num rodeio para poder dizer se é assim ou não. Então, segundo as decisões judiciais, o rodeio pode ocorrer sem maus tratos de animais, não é da essência do rodeio, certo? A vaquejada é da essência da vaquejada maus tratos de animais. Então, vou colocar aqui, olha, tá?
Aí tem várias modalidades, tá? Na vaquejada, ou laço, tem várias lá, que eu não recordo, também não interessa aqui. Eu vou colocar aqui, olha. Não foi. Por que eu não vou dizer não é? Porque essa jurisprudência mudou, tá? Não foi permitida, ou foi proibida, né? Deixa assim, não foi permitida pelo STF, pois maltrata animais, tá? E aí foi a explicação, não tem espaço aqui para anotar tudo que eu falei. A explicação é que o rodeio pode, certo, existir a prática de rodeio sem maus tratos de animais, mas a prática da vaquejada, por sua natureza, tem maus tratos de animais. Aí foi proibido. Só que, o que acontece? Existe um público muito grande, por isso que eu estou falando para você aqui, que eu não sei se você é praticante de rodeio de vaquejada, existe um público muito grande, existem interesses econômicos, existem interesses culturais. Então, inclusive, olha que eu já passei aqui o parágrafo 7º, né? Tá? Inclusive, essa da vaquejada, né, foi decidida, tá, na ADI 4983, tá? O STF declarou a prática cultural da vaquejada inconstitucional por maus tratos aos animais, tá? Eu não vou escrever aqui porque a gente já escreveu lá na outra página. Essa ADI 4983, ela declarou inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamentava a vaquejada. Aí o que aconteceu? Posteriormente, em 2017, superando, olha só, que quando sai essa decisão aqui na ADI, a decisão do Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade tem efeitos erga omnes para todos os homens e vinculante. Então, na hora que ela diz que a vaquejada é inconstitucional, todo mundo aí não pode mais ter vaquejada, ok? Só que a decisão do Supremo, ela não vincula o Congresso. O Congresso pode desacatar o Supremo. O Congresso pode discordar do Supremo se ele faz uma lei ou uma emenda permitindo a vaquejada. Foi isso que a emenda, certo? Porque primeiro, olha só, primeiro veio a ADI, certo? Que disse, o Supremo declarou a prática cultural, certo? Cultural da vaquejada inconstitucional. Aí depois é que veio a emenda 96 de 2017. E essa emenda, ela superou, houve uma superação legislativa, é isso mesmo que a gente chama, superação legislativa da Corte. Certo? Houve uma mudança, uma mutação, isso aqui é uma mutação constitucional. Só que é uma mutação constitucional pela via legislativa, ok? Eu até entendo, assim, eu vou colocar mutação constitucional porque, por exemplo, o entendimento do Pedro Lenza, por exemplo, mas eu até entendo que isso aqui nem seria uma mutação constitucional, já que está, certo, no texto constitucional. Seria uma reforma constitucional, mas ela é considerada, inclusive a gente tem questões de prova que chamam de mutação constitucional pela via legislativa. Deixa eu terminar de anotar aqui. Pela via legislativa, certo? Então, vamos lá. Continua ali a proibição de crueldade aos animais? Continua, certo? Continua a proibição, por exemplo, de rinha de galo, de farra do boi? Continua, certo? Mas, olha só o que o parágrafo 7º fez.
para fins do disposto da parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, crueldade aos animais, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do 215 da Constituição Federal, que é o que fala de cultura, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, agora, se uma lei específica disser que a vaquejada, e já tem a da vaquejada, tá? A vaquejada é patrimônio cultural e material, aí não é prática cruel aos animais. Ok? Se vier a lei dizendo que a farra do boi é patrimônio cultural e material, pode ter farra do boi, ok? Se a lei viesse dizendo, eu acho que é absurdo, né? Rinha de galo é patrimônio cultural e material, aí pode ter rinha de galo, entendeu? E o Congresso, e aí eu vou fazer uma crítica, no Congresso a gente elege, né? Os eleitores, né, quando eu digo a gente, os eleitores brasileiros elegem parlamentares que representam interesses. Então, a gente tem lá a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, entendeu? Quando a gente vê na televisão a bancada tal, é isso mesmo, eles estão ali para defender, então são 10, 20, 30, certo? Parlamentares que estão ali para defender interesses do setor que eles representam, ou porque eles são fazendeiros, são ruralistas, ou porque foram financiados na campanha eleitoral por esses indivíduos. Bancada do setor financeiro, entendeu? Então, assim, e por que eu estou fazendo essa crítica? Porque, às vezes, o que é legislado lá não é legislado para o povo, para os interesses do povo, certo? Como um todo, mas existe cara, mas eu gosto de vaquejada, é interesse do povo, mas às vezes, gente, a aprovação lá é interesse mais econômico para eles, certo? Do que, às vezes, interesse do povo, por exemplo, cadê a lei que aprova, que regulamenta a greve do servidor público? Não é? Você que está se preparando para ser servidor público, você tem o seu direito de greve, que é um direito assegurado ao servidor público na Constituição e assegurado também na Constituição, só que em outro artigo, ao empregado privado. O teu direito de greve o do empregado privado está regulamentado, mas o teu como servidor, já vai se tornar um servidor ou uma servidora, o teu não está regulamentado. Isso não é um interesse público, interesse do povo, interesse do servidor? Claro que é, ok? Mas não está regulamentado, está sujeito ainda a uma jurisprudência do Supremo, ok? Então, tem uma enxurrada. Ah, sim! E tem o terceiro momento. Qual é o terceiro momento? Tá? O terceiro momento é uma enxurrada de ADIs que ainda não foram julgadas. Eu vou colocar só... Opa! Oh, meu Deus! Perdão, deixa eu voltar aqui. Só um instante. Eu fui lá, eu escrevi muito embaixo, eu vou subir isso. Tem um botãozinho aqui, eu cliquei nesse botãozinho sem querer. Eu vou te colocar aqui só os números das ADIs, mas nesse momento que eu estou gravando a aula, elas não foram julgadas ainda pelo Supremo, tá? Tem 2 ADIs sobre esse tema que questionam, a 5728 e a ADI 5772. Essas duas, tem várias sobre esses temas, tá? Mas essas duas, elas atacam diretamente a emenda, certo? Elas querem que o Supremo declare essa emenda inconstitucional. Então, olha aqui o caminho. Primeiro, o Supremo disse que vaquejada é inconstitucional. Depois veio o parágrafo 7º, através de uma emenda, e disse que a vaquejada, né? Ele não disse claramente, mas ele permitiu que a vaquejada fosse, não só a vaquejada, farra do boi, etc., fosse declarada constitucional, desde que fosse, por lei específica, declarada patrimônio cultural e material. E agora tem 2 ADIs que pedem ao Supremo que o Supremo declare a emenda inconstitucional, ok? A gente vai aguardar os próximos capítulos dessa novela, tá? Nesse momento que eu estou gravando a aula para você, não teve decisão definitiva do Supremo ainda sobre essas 2 ADIs.
Como eu mesma controlo o banco de dados aqui dos meus vídeos, eu fico atenta, quando sai novidade, eu tiro o vídeo do ar e gravo outro vídeo para você, tá bom? Então, nesse momento que você está assistindo, está atualizado, tá? A não ser que nesse momento você esteja assistindo, esteja acontecendo o julgamento, tá bom? Então, clica agora no próximo bloco, que tem mais assunto de ordem social para você. Tchau, tchau.